E aí, pessoal? É, Vamos então hoje estudar as sapindales, uma ordem bastante importante do ponto de vista florestal. E aqui na parte de identificação, a primeira coisa assim importante é distinguir então o que é uma fabalis de uma sapindalis, né? Então, basicamente, elas tanto as fabalis quanto as sapindales têm folhas normalmente compostas e alternas. E aí a grande diferença entre fabales e sapindales é basicamente a presença da estípula, né? Então eu até trouxe aqui umas amostras aqui para a gente dar uma olhada, né? Então aqui a gente tem folhas compostas, né? Que é uma folha com três folíolos, trifoliada, alterna. E aí você pode observar aqui que ela tem uma bela de uma estípula, né? Olha o tamanho da estípula que grande, né? Aqui, ó, as estípulas aqui, ó. Então, composta alterna com estípula, Fabales, família das leguminosas, né? E as sapindales, a diferença, então, basicamente é que você tem aqui uma sapindales, então você tem também folhas compostas, né? Alternas, só que não tem estípula, não tem. Pode procurar aí, você não vai encontrar a estípula, né? Então, aqui outro exemplo. Isso aqui é uma burserácea, a gente vai ver daqui a pouco as burseráceas. E aqui um outro exemplo aqui de uma anacardiácea, né? Um pau-pombo aqui, uma tapirira. Também você vê então folhas alternas, né? Tá vendo aqui, né? Compostas também. E, e as folhas elas perdão, e ela não tem estípula, né? Então, sem estípula. Então, com estípula Fabalis, sem estípula Sapindalis, né? E aí dentro das Sapindalis a gente vai ver hoje seis famílias. Então nós vamos ver as rutáceas, que é a família do limão, as meliáceas, que é uma família importante do ponto de vista florestal, família do cedro, do mogno, de outras árvores interessantes do ponto de vista silvicultural. Vamos ver as cimarubáceas, família do pau-paraíba, as burseráceas, família das amésclas, e lógico, dentro das sapindales, a gente vai ver também as sapindáceas, né? Então, seis famílias: rutácea, meliácea, cimarubácea, anacardiácea, burserácea e sapindácea. E aqui, dentro da ordem, né, a gente vai ver que a presença de látex ou não é uma coisa que em algumas famílias você observa, em outras não. E a única família dentro das sapindales assim de importância que tem folhas simples são as anacardiáceas, né? E eu vou mostrar para vocês também quando falar delas aqui o caju e a manga também tem folhas simples, mas a grande maioria das árvores nativas nossas aqui da floresta elas têm folha composta. Então é isso aí. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada família e, essa ordem, reforçando aqui, é uma ordem bastante importante do ponto de vista florestal e também do ponto de vista da biodiversidade, né? Por exemplo, a família Rutácea aqui na região sul da Bahia, a gente tem várias espécies endêmicas, então é muito importante a identificação correta aqui dessas plantas dentro da ordem das sapindales. Bom, gente, então vamos falar das anacardiáceas. Então, as anacardiáceas, elas, como eu disse, podem ter
ocasionalmente folhas simples, né? Como é o caso do caju, por exemplo. Então aqui um cajueiro, e a gente vê aqui então as folhas são simples e alternas, né? Sem estípula como todas as sapindálias. Então o cajueiro, no caso, ele tem, né, um cheiro assim de manga, de caju, que são os terpenoides, né? Então dentro da anacardiácea tem a presença dos terpenoides, que é um cheiro bastante característico, esse cheiro de manga. Não tem pontos translúcidos as anacardiáceas. A árvore costuma ter a casca avermelhada ou com umas faixas avermelhadas, assim. O pau-pombo, a tapirira guianense, apresenta essas faixas vermelhas, se prestar atenção. E algumas espécies têm exudatos, né, no tronco, e também esse exudato normalmente ele fica escuro quando seca. Algumas espécies, por exemplo, o Tirsodium sprucianum, que ocorre aqui na região, ele dá um látex branco, assim, bem assim, abundante. E tem outras espécies já que não dão tanto látex, ou nem dão látex, né? Então eu vou mostrar aqui, mostrei para vocês o cajueiro, tem a manga também, que está dentro das anacardiáceas. Tem uma outra espécie famosa, que é a famosa aroeira pimenteira, ou a pimenta rosa, né? Então aqui também folha composta, né? Uma folha composta. Ela tem a margem serrilhada, assim como as aroeiras aí. Então, inclusive a aroeira verdadeira é uma madeira importantíssima, né? Duríssima, de altíssima durabilidade. Então aqui a gente tem então folhas alternas, sem estípulas. E aí, se você pegar a folha e dar uma cheirada nela, você vai sentir aquele cheiro de manga, dos terpenoides. Outra espécie bastante comum dentro das anacardiáceas é a tapirira guianensis, uma espécie pioneira que ocorre em todo o neotrópico praticamente, e ela ocorre em florestas secundárias principalmente também. Então ela tem folhas alternas, compostas, né? Folhas compostas e sem estípula. As tapiriras, elas não têm um cheiro assim tão forte, por exemplo, como esquinos e tudo, mas você ainda percebe o cheiro dos terpenoides. Então, anacardiácea, repassando aqui, folhas ímpar empinadas quando compostas, e ocasionalmente algumas espécies então com folhas simples, né? E então é isso, uma espécie que nós não temos muitas espécies florestais, assim, do ponto de vista madeireiro, dentro da família Anacardiácea, com exceção exatamente das aroeiras verdadeiras, né? Então, as aroeiras e alguns outros gêneros aí a gente tem espécies madeireiras, mas temos outras espécies também que são utilizadas, como o caso da aroeira pimenteira ou da pimenta rosa. São utilizados frutos e espécies frutíferas tradicionais, como o caju e a manga, que é uma espécie exótica, mas que é comumente encontrada aqui no Brasil. Então é isso, essas são as anacardiáceas. Temos mais ou menos umas 78 gêneros dentro dessa família e aproximadamente 750 espécies. Bom, a gente falou das anacardiáceas, e eu acabei esquecendo de falar dos astrônios, né? É um gênero também muito importante, do ponto de vista madeireiro. Gonçalo Alves, então o astrônio. Outra coisa que é importante lembrar aqui dentro das sapindalis é que tem uma característica, né, quando ela tem a folha composta. Vou pegar uma folha composta aqui, é que os folíolos eles vão diminuindo de tamanho conforme você vai chegando na base da folha, né? Então aqui na base aqui, ó, o folíolo ele é menor do que o folíolo aqui da ponta, né? Então você pegar aqui na ponta, então ele vai diminuindo de tamanho, vai ficando vai ficando menor o folíolo na base, certo? Então isso é uma característica também importante das
sapindalis, né? Então agora a gente vai falar das cimarubáceas. Então eu peguei para vocês aqui a espécie mais famosa que a gente tem aqui na região, que é a cimaruba amara, ou pau-paraíba. Então aqui a gente tem aqui um galinho aqui do pau-paraíba, né? Então você vê também aqui folhas compostas, né? Alternas. E aí também o pau-paraíba tem também o tronco assim com umas raias assim, dá pra ver assim também, né? Mas assim como toda sapindalis aí, alterna, folha composta, sem estípula, né? E uma coisa que a gente faz também para saber se é uma cimarubácea é que ela rasga assim como se fosse uma folha de papel, né? Então se você pegar aqui, por exemplo, e cortar a folha assim e olhar aqui assim, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ela corta assim que nem se a gente estivesse, que nem se a gente estivesse cortando um papel. Se olhar aqui assim, como é que fica assim o papel, né? Fica uma pelinha assim. Quando a gente corta uma folha também de uma cimaruba também, ele fica assim, desse jeitinho também, assim, como se tivesse cortado um papel. Bom, então essa são as cimarubáceas, tem cimara, também tem alguns gêneros aqui. Na região é uma família relativamente pequena, dentro das sapindalis. Bom, a próxima família dentro das sapindalis é a família Burseraceae, família das amêscolas, dos breus da Amazônia. Então são árvores ou arbustos normalmente, e eles têm um látex presente, um látex aromático, um cheiro bem forte de terpentina, né? E ele quando seca fica branco. A gente viu nas anacardiáceas, quando seca fica preto, escuro. Aqui no caso das Burseraceae fica branco. Tem até aqui então um galho aqui de uma mescla. Se olhar aqui, ó, onde saiu o látex, como ficou, ó, fica branquinho, tá vendo? Então essa resina aqui, ó, essa resina aqui é bem cheirosa. É uma planta medicinal também. É usado para fazer o breu, a terebentina, né? E também aqui na região aqui dizem que os povos tradicionais utilizavam para, inclusive, escovar os dentes, né? Utilizavam aqui essa resina da amêscla, né? Então ela tem, como todas as nossas sapindalis aqui revisando, folhas alternas, né? Tem as folhas aqui alternas, uma folha aqui, outra aqui, sem estípula. As folhas são compostas. Tem um cheiro muito forte, característico de terpenoides, né? Ela tem também assim nos folíolos assim bem marcados assim como se fossem uns joelhinhos aqui assim. Então tem os pecíolos aqueles você vê aqui na base aqui da folha, então mais inchadinho assim, como se fosse um pulvínolo, né? Que é uma característica também comum delas. Emparipinada e sai uma resininha branca aromática, e quando seca ela fica branca. Então essas são as Burseraceae, família importante também aqui na região. É uma família que tem aproximadamente 18 gêneros e aproximadamente 650 espécies. Bom, agora vamos falar das rutáceas. Então as rutáceas, elas também, como
todas as nossas sapindales normalmente tem as folhas alternas, compostas e sem as estípulas, né? Podem ter folhas simples também, as rutáceas. Aqui a gente tem algumas espécies com folhas simples aqui na região. E a grande característica das rutáceas são as pontuações translúcidas, né? Então, se pegar uma folha de uma rutácea e você olhar assim contra a luz, vamos ver se funciona aqui. Aqui então você vê, aí estão vendo aí os pontos na folha. Esses são os pontos translúcidos. Se olhar contra a luz, você vai ver, principalmente aqui na margem da folha. Se você não conseguir ver, você vai ver aqui na margem da folha, então, os pontos translúcidos das rutáceas. Característica muito marcante. Os troncos às vezes têm espinhos. Tem um gênero comum aqui na região, que é Xanthoxylum, que tem os troncos com bastante espinhos, e as folhas são alternas e compostas, com pontuações translúcidas bastante evidentes e aromáticas, né, com sabor cítrico. Então, um exemplo famoso das rutáceas, sem dúvida nenhuma, é um citrus, né? Aqui é uma folha de limão, e aqui é uma folha composta unifoliada, né? Parece uma folha simples, mas aqui, se você observar aqui, tem uma pequena raquis aqui na ponta. Mas enfim, também tem espinhos, né? Então as rutáceas também dentro das sapindales, assim muito parecidas com as burseraceas, com a diferença de que elas têm as pontuações translúcidas, e também o cheiro das rutáceas, ele tem um cheiro mais cítrico, assim, comparado com o das burseraceas, que é mais assim próximo no cheiro mais de manga, assim. Então, uma família relativamente grande, com 150 gêneros e mais de 1.600 espécies. E aí não temos muitas espécies madeireiras aqui na região, mas com certeza é uma espécie muito importante do ponto de vista da conservação da biodiversidade, por conta de temos várias espécies endêmicas, espécies arbustivas e árvores não muito de grande porte, e que ocorrem em florestas primárias e com poucos distúrbios. Então, realmente é uma família importante de reconhecer também. Bom, dentro das sapindales, então, temos a família das sapindáceas, né? E as sapindáceas, então, aqui eu tenho também aqui, elas têm uma característica assim que facilita bastante a identificação. Bom, vocês repararem que eu tô com o olho inchado aqui também, foi que quando eu fui coletar lá as plantas lá para fazer a aula, acabou que uma mutuca me pegou no olho aqui, mas você vê que o professor trabalha aqui trabalha na floresta, e esses são os riscos, né, que a gente corre. Bom, então aqui nós temos então uma sapindácea, então folhas alternas, certo? Sem estípulas. Aí você tem a característica mais assim marcante delas, é que você pegar aqui bem na pontinha aqui da folha composta, esse último folíolo é um folíolo abortado, que a gente chama. Então fica que nem um dedinho assim, ó. Um dedinho. Olha assim, ó. Tá vendo? Então aí você pega uma folha dessa, você viu que é sapindalis, né? Você viu que é sapindalis, você viu que é composta, alterna.
Aí você pega uma folha assim, aí você olha lá na ponta assim e vê essa pontinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa pontinha assim, esse biquinho aqui? Sapindáceo. Então, são os famosos camboatás aqui na Bahia. Tem também o tronco assim, se olhar assim, meio fenestrado assim, com umas entrâncias assim, ó. Uma característica também assim comum nas sapindáceas, né? Então ela tem essas entrâncias aqui no tronco. Mas sem dúvida nenhuma, grande coisa aqui é que você pegar uma folha, olhar aqui na pontinha, olha lá na pontinha, opa, e aí está, olha lá, o dedinho da sapindácea. Tem outra espécie de sapindácea que eu achei aqui também. Olha que bonito aqui a pontinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então não tem erro. Sapindácea, folha alterna, sem estípula, composta. Como eu tinha falado para vocês também, né? As folhas assim dentro das sapindáceas vai diminuindo de grande para pequena. Veja que é menor aqui. E aí com o folíolo abortado aqui na ponta, aqui, que é a grande característica das sapindáceas. E as sapindáceas, além de árvores, nós temos cipós também, né? Então aqui um cipó de sapindácea. E diferente das sapindáceas arbóreas, os cipós de sapindácea eles têm um leitinho branco, um látex branco, né? Então aqui já não está saindo mais. Deixa eu ver se eu consigo tirar o látex aqui da minha sapindácea. Aqui. E ali então sai um leitinho branco. Então as sapindáceas também são também, além de árvores, são cipós. E a diferença é que elas têm leite. No geral são espécies do ponto de vista madeireiro que não muito utilizadas. Bom, e a última família é a família das meliáceas. Essa sim é uma família importantíssima do ponto de vista florestal. E muito importante de reconhecer então as espécies e os gêneros dentro da família meliácea. No caso das meliáceas, as folhas são sempre compostas e paripinadas, com exceção do gênero das triquilhas, que ela é imparipinada. Ela também tem a característica, né, então, de todas as nossas sapindáceas. Então, né, aqui uma amostra de um mogno lá das Antilhas, lá Suetenia mahogany, essa aqui. E aí, então você tem também então as folhas alternas, compostas, sem estípula, né? E também, né, os folíolos da base sempre menores que os folíolos da ponta e paripinadas, como eu falei para vocês. Então, no caso de Suetenia aqui, que é o mogno, as folhas são paripinadas. Normalmente as meliáceas então também não tem cheiro nem látex. Então essa diferencia das outras famílias dentro das sapindáceas, com exceção do gênero Cedrela, que tem um cheiro assim um pouco de alho assim, né, que também é um cheiro diferente do cheiro das outras famílias dentro das sapindáceas. Então temos várias espécies importantes, e aí aqui é uma folha de um mogno africano, uma caia, que é bastante plantada aqui no Brasil. Você vê o tamanho do folíolo aqui da base, eu vou tirar ele. E aí a folha, olha só o tamanho da folha. Então, porque essas árvores têm crescimento monopodial, então elas são muito boas para reflorestamento, né? Então aqui o folíolo da ponta e o folíolo da base, você vê, né, que então que ele vai diminuindo de tamanho.
família importantíssima, então, madeira muito boa qualidade, muito boa para trabalhar também, bastante famosa no mercado, né? Tanto cedro quanto mogno, e com um excelente desempenho em plantios e em reflorestamento. Essas espécies da família Meliaceae normalmente têm problema com a mariposa, Ipsipila grandela, que ataca o ponteiro das mudas, mas quando você consegue formar um fuste retilíneo, sem dúvida nenhuma vale a pena, porque é uma madeira de excelente qualidade. Então a família Meliaceae tem 50 gêneros e aproximadamente 550 espécies, e a grande maioria delas então espécies com potencial silvicultural, com exceção das triquilhas, né, e cabralhas. Temos também um gênero que é o gênero Guaria, que eu não estou com uma amostra aqui, mas também tem uma característica bastante interessante na ponta da folha, né? Você tem assim como se fosse uma mãozinha, então, e a folha vai crescendo para frente. Mas isso aí, quando eu conseguir uma amostra, eu mostro para vocês aqui em outro vídeo. Então é isso aí, essas são as 6 famílias mais importantes das Sapindales, e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode escrever aí fazer um comentário aí no vídeo aí. E se você gostou também, dá um like aí, que a gente vai tentando melhorar aqui a qualidade dos nossos vídeos. E um grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.